sou a Júlia. Nós somos alunas do primeiro Linguagem e a gente gostaria de fazer uma entrevista com você. Hoje a gente está com uma pessoa muito importante na prefeitura, principalmente porque a gente gosta muito dela, e também a gente vai falar sobre um monumento muito importante para Fernandópolis, que ela traz muito visitantes. A gente está com... Meu nome é Iraci Pinotti, hoje eu estou na função de gerente na Secretaria de Cultura e Turismo e eu tenho 63 anos e tenho alguns anos de trabalho aí na prefeitura. A gente sabe que você está mexendo com o museu, né? Sim, há algum tempo a gente vem elaborando alguns projetos, né, para reformar algumas partes do museu, restaurar outras. Então, a gente recebeu uma verba do MIT, Município de Interesse Turístico. Então, essa verba está sendo utilizada para a reforma do prédio, para melhor adequar os espaços, para a gente efetivamente montar um novo museu. Certo. E quando que surgiu o museu? Olha, a história do museu é a seguinte: Fernandópolis era um grande sertão, chamado Sertão de Rio Preto. O único acesso à região eram as estradas boiadeiras, que depois os colonizadores foram chegando lá, e isso começou lá em 1929, talvez um pouco antes, um pouco depois. E aí eles montavam pequenos... compravam as glebas, né, das propriedades, montavam pequenos vilarejos, né? Primeiro era a fazenda, depois vinham os vilarejos, né? Até a gente chegar na história que hoje é Fernandópolis, né? A fusão da Vila Pereira com a Brasilândia. Muito bem. Lá no ano de 1938, o Carlos Barozzi, que era um italiano, fundou a Brasitânia, né? O bairro da Brasitânia. Em 1939 é uma data da fundação da Vila Pereira. Depois disso fundiu lá em 1943 a 45, se tornou Fernandópolis. Mas antes era um grande sertão, depois fazenda, Brasilândia. Então o que tinha naquela região era mato. E a Brasilândia, quando surgiu, construíram essa casa, né, que é o Museu Municipal de Fernandópolis. Então, essa casa abrigava a família, né? Então, ela, por si só, a casa já é um patrimônio histórico, certo? Porque a gente vem tentando manter as características dessa casa lá desde a década de 40, que a gente acha que ela foi feita e construída na década de 40. Então é isso. Essa casa sempre foi da família Barozzi. Em 1982, o Milton Edgar Leão, que era prefeito, ele adquiriu esse prédio para se tornar um museu. Foi desapropriado esse prédio para se tornar um museu. E de lá para cá, desde 82 até hoje, ele sempre teve preparado para ser um museu. É evidente que teve épocas que ele estava aberto, funcionando, depois começou a ter problema no prédio, aí fecha com a reforma, vai daqui, vai dali. Mas como dependia de uma reforma muito maior do que se imaginava, só agora a gente conseguiu essa reforma geral do prédio. E daqui para frente, várias etapas serão necessárias para que a gente realmente reabra o nosso museu. O nosso museu já recebeu muitos estudantes, visitantes em outras épocas. Então agora a gente só vai reabrir quando a gente concluir essas etapas, que é pesquisa, a parte de instalação da expografia do museu, tivermos um plano museológico. Então esse museu realmente ele vai ser um atrativo turístico para Fernandópolis. Você sabe que quando o Ayrton comprou o terreno, ele foi vendido com alguma condição? Olha, não, é ao contrário. Quando a prefeitura foi lá comprar esse prédio, ele já comprou pensando em abrigar o museu. Então ele sempre foi museu, entendeu? Eles já compraram tendo essa ideia. Com essa ideia. Então,
a gente precisa do investimento bacana, né? Para poder deixar esse museu atrativo, né? Sim, que a gente quer atrair visitantes de outros locais para o museu. Tá? O que a gente pretende? Que esse museu ele seja bem interativo, para ter uma linguagem que o jovem se sinta, né? Com vontade de conhecer. A gente quer trabalhar com multimídia, não ser um espaço de coisas antigas, né? E antigamente tinha-se a ideia, isso não é velho, não funciona, talvez no museu resolve e leva para o museu. Nem tudo que se leva para o museu é acervo, ele tem que estar contextualizado dentro dessa expografia do museu, né? Dessa montagem do museu. Cada peça, ela tem que ter um objetivo para estar naquele lugar. Então, as empresas que vão fazer esse trabalho para a gente são empresas especializadas em museu, né? Então, a gente vai ter um museu bem bacana, bem interativo, e eu acho que nós vamos atrair os jovens. E outra coisa importante, hoje o museu ele tem que ser contextualizado, né, no tempo, no espaço, não falar só da história interna dele, da cidade, não, ele tem que contar uma história da região, né? Sim. De repente contextualizar até na época, falar do Brasil, como era, estado de São Paulo. Então é isso que a gente pretende, a gente espera chegar nesse museu de fato, que todos os fernandopolenses vão se orgulhar, né? Falar, temos um museu municipal na cidade. Você saberia, quando o museu for reaberto, você pensa em passar nas escolas, convidando as crianças para ir lá conhecer? Quando ele for reabrir, a gente vai fazer uma inauguração e a gente vai ter atividades pedagógicas, né, dentro do museu. O museu sempre recebeu as escolas, os estudantes, né? Então ele é muito importante para a cultura e para a educação do município. Com certeza, a gente já teve mês de receber 1.200 crianças no museu, quando ele estava aberto, entendeu? Mas é isso, ele é de extrema importância para a educação. Então, é evidente que a gente vai receber esses estudantes, a gente vai realizar visitas guiadas, né? Onde a pessoa vai estar preparada para explicar cada item do museu. Então, ele é muito importante para a cultura e para a educação do município. Perfeito. Dentro do museu vai ter o que especificamente? Especificamente, ele vai ter objetos, mobílias, documentos, a história vai ser contada também através de multimídia, né? Vai ter uma sala de pesquisa, uma sala onde o aluno pode chegar, ele quer saber da história de um determinado período, né, do município de Fernandópolis. Ali daquela sala de pesquisa ele vai ter acesso aos computadores, ele vai poder tomar conhecimento dessa história. Vai ter salas de reservas técnicas, porque nem tudo que você tem no museu você expõe de uma vez. Alguns objetos, documentos, mobílias, eles podem fazer parte do acervo permanente do museu, né? E outros são utilizados em exposições temáticas ou exposições temporárias. Então, por isso que a gente tem que ter uma reserva técnica no museu. A gente vai ter salas de higienização de documento, manipulação de documento, de objetos. A gente vai ter uma lojinha para vender souvenirs, lembranças de Fernandópolis, como livros, né? Enfim, uma série de objetos a gente vai colocar para a pessoa que vem visitar, de repente um chaveiro do museu, se ela ir embora, você fala, do Museu de Fernandópolis, né? E torna bem mais interessante, né? Lógico. Por exemplo, eu fui no Museu da Imigração em São Paulo e eu tenho no meu carro o chaveiro do Museu da Imigração, quer dizer, está sempre comigo, aquela lembrança, né? E aí vão ter vários espaços de exposição, cada uma trabalhando dentro de um tema.
É evidente que a gente não vai dizer tudo que a gente vai fazer para não perder a surpresa também, né? Porque muita coisa bacana, a pessoa vai ter que chegar lá e falar, olha que legal que ficou esse museu. Mas é isso, documento, objetos, tudo que fizer parte da história, para contar essa história do município, você vai ter acesso dentro desse museu. Vai ficar mais adequado, os espaços mais abertos. A gente está anexando o prédio que era da família Carlos Barozzi a um segundo prédio que foi construído bem depois, né? Que abrigava um posto de saúde. Então esse posto de saúde está sendo... nós estamos ligando ele com o prédio do museu, né? Reformando também essa parte mais nova. Também vai ter um café ou um barzinho, né? Que você passa em frente ao museu, você já vê que já está construído. O que é aquela lanchonete, né? Depois a prefeitura pode alugar esse bar e essa receita aí para manutenção do museu, porque você tem que ter uma manutenção, né? Direto, essas exposições temáticas estão mudando, então você requer de material para montar essas exposições. Então, essa lanchonete vai ter um deck, você pode ir lá no fim da tarde, tomar um sorvete, ou tomar um café, ou comer um salgado. Então, vai ser bem bacana. E temos também um espaço para oficinas pedagógicas, né? Oficinas que a gente vai fazer com as crianças, né? Então, enfim, é isso. Basicamente, acho que respondeu todas, né? Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. A gente realmente agradece muito. Tá, muito obrigada. Qualquer informação extra, estamos à disposição, tá bom? Perfeito.